O professor Johnny, ele é engenheiro mecânico, formado pela Universidade Federal da Paraíba. Ele é mestre e doutor em engenharia. Atualmente, ele é professor titular da Universidade Federal de Santa Catarina, tá? Que é de onde ele está transmitindo agora, né? Da sala dele na Federal de Santa Catarina. E tem um currículo internacional que impressiona qualquer um. Ele tem uma especialização pela Kyushu International Center do Japão, Kyushu, né? Ele é pesquisador visitante junto à Universidade de Lancaster, na Inglaterra. Prêmio Shaping the Future pela Universidade de Hannover, na Alemanha. E eu acho que o ponto de maior destaque do professor Johnny é o pós-doutorado que ele fez junto à NASA, tá? Em Intelligent Systems and Human Systems. Ok, Igor. É um prazer interagir com você, com seus internautas. Muito obrigado pela oportunidade de tratar com seus internautas sobre o tema da carreira de engenheiro no cenário tanto internacional como também no cenário brasileiro. Eu agradeço o convite. Eu queria fazer alguns adendos ao que você mencionou sobre meu currículo. De fato, eu fui pesquisador na Universidade de Lancaster na época do meu doutorado. Eu fiz parte do doutorado no Brasil, parte do doutorado na Inglaterra. Eu terminei o doutorado em 98. E a minha relação com o Japão foi um curso de especialização entre o mestrado e o doutorado. E como você falou, mais recentemente, a coisa de 4 anos atrás, eu voltei de um pós-doc, de um pós-doutorado que eu fiz junto à NASA, onde morei na cidade de Mountain View. Para quem não conhece, Mountain View é o coração do Vale do Silício. A série da Google fica na cidade de Mountain View. Um aspecto que eu gostaria de acrescentar na parte da minha história profissional é que, além do que você mencionou do meu currículo acadêmico, eu também sou coach. Tenho formação em coach profissional, coach executivo, coach de vida também. E eu espero abordar com o seu público um pouco sobre o coach também, porque isso foi um diferencial na minha carreira, que foi agregado há menos de 4 anos. Eu voltei dos Estados Unidos em início de 2012, e em 2013 eu fiz formação em coach em diferentes cursos. Então, isso também mostra um aspecto de contínua aprendizagem, que é uma das características que se busca no engenheiro. Eu queria ressaltar, Igor, a importância do que você falou, que é ter interação com as pessoas. Então, tanto quanto possível, vamos fazer isso aqui mais uma conversa do que uma palestra, até porque a interação aqui é limitada, porque tem eu falando na frente de uma câmera, sem a possibilidade de ver a reação das pessoas. Eu queria fazer uma colocação também, é que as pessoas dão muita ênfase ao final do currículo de uma pessoa. No meu caso, a esse evento que aconteceu de trabalhar, de pesquisar 1 ano na NASA, o que é meio natural. Mas eu queria deixar claro já desde o início, coisa que falei alguns anos atrás, quando fui também entrevistado por uma pessoa num programa de TV, que a decisão mais difícil da minha vida, Igor, não foi agora no final, agora quando eu fui fazer o pós-doc, mas a decisão mais difícil da minha vida eu tomei com 22 anos, quando saí do emprego de uma multinacional, depois de ter sido promovido de engenheiro júnior para engenheiro pleno, ganhando mais, só que isso foi em 1988. Eu saí dessa multinacional e vim fazer mestrado em Florianópolis. E eu sempre digo, quando é possível, que essa foi a decisão mais difícil e mais acertada da minha vida, porque realmente criou um Y. Foi uma mudança de vida. Eu saí de uma multinacional na área de alumínio, tem lá no meu currículo para quem quiser ver, e vim morar em Florianópolis, onde resido desde 88, sendo professor a partir de 93. Então, eu queria fazer esse preâmbulo, que às vezes as suas decisões, na verdade, nós somos o resultado de nossas escolhas. E essa foi uma escolha que, na época, foi uma das mais difíceis. A inflação hoje, o pessoal fala que a inflação de 10,57 ao ano é uma alta inflação. Realmente, depende da sua comparação. Naquela época, em 88, a inflação era talvez 30, 35 ao mês. Acho que você, Igor, não pegou essa época, você é um pouco mais só de ouvir falar, e talvez os internautas que estejam agora nos assistindo, só uma geração sabe do que é uma inflação de 30%, 40% ao mês, e espero que a gente não venha sofrer isso novamente. Mas esse era o cenário que eu tive quando deixei o emprego na multinacional e vim para aqui para Floripa fazer o mestrado. Terminei o mestrado em 90. E eu vou falar um pouco dessa experiência ao longo da nossa interação. Tá, ok.
Johnny, eu não vou falar aqui que eu lembro dessa época da inflação, não, porque senão o pessoal vai imaginar a minha idade aqui, tá? Eu pareço novo, mas não sou tão novo assim, não. Eu lembro um pouco Eu era criança nessa época. Tá certo. Tá certo. Então vamos lá. Johnny, a gente vai falar um pouco aqui, já alertar o pessoal, a gente vai falar um pouco aqui para o pessoal que está iniciando a carreira agora. Eu sei que tem bastante estudante acompanhando a gente, mas a gente também vai falar para o pessoal que já está há algum tempo no mercado, né? Então, eu acho que está na tua câmera aqui. Aqui, ok. Está na minha câmera agora, mudei. Então, eu vou começar aqui com a primeira pergunta, Johnny, e aí você pode discorrer sobre ela e a gente vai conduzindo o assunto conforme você vai discorrendo, ok? Então, a primeira pergunta é a seguinte, eu vou me formar em breve e me sinto muito despreparado. O que eu devo esperar do mercado? Eu acho, Johnny, que essa é uma pergunta muito pertinente, ainda mais no momento atual do mercado, que a gente está passando por uma recessão, né? Tem gente que chama de recessão, tem gente dizendo que isso já é uma crise, né? Parece que a presidente Dilma estava para anunciar um PAC para a construção civil por esses dias, falaram até que seria hoje o anúncio dela, não sei dizer. Então, acho que essa é uma pergunta bem pertinente. Então, vou passar a bola para você, Johnny. De fato, aconteceu o anúncio, Igor. O conselho, o chamado Conselhão, se reuniu hoje em Brasília, por sinal aonde você se encontra, nessa cidade aí, e anunciaram em torno de 80 bilhões de incentivos da economia, como linhas de crédito a ser fornecido via os bancos oficiais. Mas, enfim, o cidadão está se formando e o que deve esperar do mercado? Essa é a essência da pergunta, né? Então, um aspecto que a gente tem que lembrar é o seguinte: vai esperar de um mercado altamente competitivo, né? Cada vez mais o mercado procura um profissional que seja polivalente, que consiga transitar em diferentes áreas, mas que também tenha bastante relações interpessoais. Eu queria fazer um comentário nesse aspecto. Eu achei um artigo muito interessante de um professor que foi reitor da USP, chamado Roberto Lobo. Ele foi ex-reitor da USP, e é um artigo publicado no Estadão. Depois, quem quiser pode pesquisar fácil, você acha esse artigo. E uma das coisas que ele faz uma análise da engenharia no Brasil e no mundo. Ele mostra que, no geral, o Brasil forma muito menos engenheiros do que países como Rússia, Índia, China, que compõem o tal grupo do BRIC, além de outros, Coreia do Sul também. A relação entre número de engenheiros no total, não só falando de engenheiros civis, mas todo tipo de engenheiro, para número de 100 mil habitantes, o Brasil está abaixo da média desses países com os quais devia competir. E no final do artigo, ele traz uma lista de características que são desejáveis para o engenheiro do século XXI. Essa lista é uma lista um pouco grande, mas a última característica que ele menciona nessa lista é um profissional com capacidade de aprender. Quer dizer, hoje em dia, o mercado está procurando uma pessoa que tenha a capacidade de aprender. Como eu falei no início, meu primeiro trabalho foi numa multinacional na área de alumínio, no setor de alumínio, e durante meu tempo trabalhando como engenheiro lá, eu tive cursos dados pela empresa, e também tive a oportunidade de ministrar um curso da empresa para funcionários da empresa na área de pontes rolantes. Isso também foi uma grata oportunidade. Mas então, a capacidade de aprender constantemente ao longo da sua vida é um diferencial que se procura no profissional hoje em dia. E essa capacidade de aprender, ela está diretamente relacionada com o que você deseja como seu plano de carreira. Daí a gente vai tentar falar um pouquinho aqui sobre o plano de carreira também. Ok? Então, em princípio, eu gostaria de destacar essas características. Mercado altamente competitivo, a busca de um profissional polivalente e que tenha a capacidade de aprender cada vez mais. Esses são os 3 pontos, e eu sugiro realmente a leitura desse artigo do ex-reitor da USP, professor Roberto Lobo e Silva Filho, porque lá tem um apanhado muito interessante das várias características. É um artigo de 2012 do Estadão, mas as reflexões são bastante atuais. Em relação ao aspecto da crise, a gente vai falar ao longo foi meio mote dessa entrevista aqui, dessa palestra. Uma das coisas que a gente sabe é o seguinte: independente da crise, ela vai ter uma duração.
e aqueles que estiverem mais capacitados depois vão ter o diferencial. Tornando meu microfone aqui. Ok. Inclusive, Johnny, eu tenho uma pergunta do Thomas aqui, que eu acho bem pertinente para a gente continuar nessa mesma pergunta e não mudar um pouco de assunto. O Thomas está dizendo o seguinte: gostaria de fazer duas perguntas. Pergunta 1. Hoje eu tenho 26 anos, não trabalho na minha área, e estou no meu terceiro ano do curso de engenharia elétrica. Faço alguns cursos extras dentro de minha área e já tive experiência na minha área. Gostaria de saber o que me aconselha para me inserir na área de engenharia. Tá? Essa é a pergunta 1. Ele quer, assim, pelo que eu entendi da pergunta dele, é aquele medo daquele profissional, você deve saber melhor que eu, Johnny, aquele profissional da década de 80, que se formava em engenharia, né, já que a gente está falando de inflação, então vamos falar daquele cenário daquela época, que é o medo de você fazer engenharia e não ir para o mercado de engenharia, que era o que acontecia com aquele profissional. Né? Eu acho que você deve conhecer a história do engenheiro que virou suco. Né, famoso de São Paulo. Isso, se eu não me engano, ficava ali na Paulista. Com a Paulista, né? Eu morei bem ali, uma época que eu passei em São Paulo. E a segunda pergunta dele é: instituição em que me formarei realmente difere o profissional? Porque ele quer saber se a instituição de formação, né, tem um peso no currículo. Tá? Então, essas são as duas perguntas do Thomas. Ok? Tá. Primeira pergunta é como se inserir cada vez mais na engenharia, é isso? Isso, exato. Pelo que eu entendi, ele está fazendo o terceiro ano de engenharia, é isso? Terceiro ano de engenharia. Tá. Ele tem 26 anos, está fazendo o terceiro ano de graduação. Né? Uma recomendação que eu falo para as pessoas hoje em dia é o seguinte: eu vou ligar essa com a segunda pergunta, porque eu fui coordenador aqui da graduação da mecânica durante 4 anos, exatamente antes de sair para o pós-doc. Uma das características que você tem é assim: a instituição tem um peso, sim, muito grande, tá? Notadamente se você vai procurar uma pós-graduação, sobre a qual a gente vai falar depois. Mas um diferencial é o que você faz durante a graduação, ok? Então, além da sua capacidade técnica, que vai estar refletida no seu histórico escolar, e o seu histórico escolar é, por assim dizer, a sua carta de visita quando você faz uma entrevista de trabalho, o que você faz paralelo aos cursos também conta, ok? Eu vou dizer, por exemplo, se você se envolver em projetos do tipo Fórmula SAE, do tipo SAE, quer dizer, ligados a competições de carro, de navio, aerodesign, robota, quer dizer, esses vários projetos que hoje tem, que, sem querer entregar a minha idade, na minha época da graduação não tinha tantos, ok? Esses fazem um grande diferencial. Hoje a gente tem alunos aqui de diferentes engenharias participando disso, de barco solar, mini barge, Fórmula SAE, e uma das características mais importantes, Igor, é que nesses projetos, em que eles realmente constroem protótipos baseados em critérios definidos pela SAE, eu estou puxando um pouco a sarda para chama para minha sardinha, porque eu sou da engenharia mecânica, tá, Igor? Me desculpa aí, mas inclusive desses também envolvem engenheiros civis, na área estrutural, por exemplo. Nesses projetos, além de aplicação da parte técnica, isso é muito interessante frisar, o aluno é exposto à interação de trabalhar em equipe. E isso, hoje, é um grande diferencial. Tá? Quer dizer, se você mostra no seu currículo um bom histórico, que realmente pesa, e mais diferencial, você tem duas características que são importantes. Sobre a instituição, sim, essa instituição de onde você faz a graduação, não sei onde você faz, tem um peso, sim. Mas esse peso vai ser também contrabalançado pelas suas características além da graduação. Seu conhecimento de línguas, possibilidade de intercâmbio que você fez, estágio que você fez. Eu fui diretor de estágio aqui da universidade, posso falar isso com conhecimento de causa. Estágio que você fez durante a graduação, quanto você se expôs ao mercado de trabalho, tudo isso é um composto. Agora, se você for para a pós-graduação, a sua instituição tem um peso no critério de avaliação. Não é o único, mas tem um peso sim. Tá certo. Tenho mais algumas perguntas aqui, Johnny, mas eu vou deixar para depois, só para falar para o Lucas aqui, que pediu, está perguntando se ele deve, se ele acha, se dá para fazer iniciar uma experiência internacional logo após a formatura, a graduação, tá?
Ô, Lucas, a gente vai falar um pouco sobre experiência internacional mais para frente, e aí a gente vai responder a sua pergunta também, tá ok? Então, vamos lá para a próxima pergunta aqui do nosso roteiro, mais para o pessoal que já está no mercado há algum tempo. Então, a segunda pergunta é a seguinte, Johnny. Estou há algum tempo no mercado de trabalho e, apesar da experiência, minha carreira não deslancha, né? Usando um termo mais popular. O que eu estou fazendo de errado? E o que você recomendaria? O que você recomendaria para ele? Essa é a essência da pergunta, né? Acho que uma recomendação que eu teria a fazer é o seguinte: analise as tendências de mercado. Um profissional que é formado, por exemplo, digamos, há 15, 20 anos, tá? Eu terminei engenharia para fazer quase 30 anos. Quer dizer, um profissional que terminou engenharia há 20 anos atrás, é importante que ele tenha um processo também de reciclagem, passar por cursos de especialização de curta duração ou de mais longa duração. E a gente conversou um pouco antes, Igor, eu sugeriria a essa pessoa mais experiente procurar passar por um processo de coaching. Realmente, o coaching mais formalmente entrou na minha vida há pouco tempo, mas eu posso dizer como testemunha de alguém que já viu as transformações que o processo de coaching pode fazer em uma pessoa. Só para citar um exemplo, eu convido as pessoas a procurarem o depoimento do Eric Schmidt, que foi CEO da Google, quando ele foi abordado e sugerido que ele fizesse um processo de coaching. Então, quem eu, o CEO? Aí o acionista disse, não, todo mundo precisa de coaching, inclusive você. Eu queria fazer algumas pinceladas nessa questão do... Deixa eu só te interromper um segundinho, Johnny. Só uma informação que eu acho que faltou. O Johnny está falando sobre essas coisas, né, sobre essas informações. Muitas dessas coisas vocês vão encontrar lá no blog do Johnny, tá? No finalzinho aqui a gente vai passar o endereço do blog do Johnny. Então, se eu não me engano, você postou essa entrevista do Eric Schmidt lá no seu blog, Johnny? A entrevista do Eric Schmidt está na seção coaching do meu site. O site tem diferentes seções. Na seção coaching tem essa entrevista do Eric Schmidt, que é muito curtinha, mas é interessante. Daqui a pouco a gente passa, então, o link do blog do professor Johnny, mas se vocês procurarem professor Johnny Silva no Google, vocês vão achar facinho o blog dele, ok? Então, pode continuar, Johnny? Tá. Eu queria só dar um exemplo, tá, Igor? Eu tive a experiência de ver a influência de um processo de coaching numa pessoa experiente, tá? Uma pessoa que tinha um certo tempo, inclusive uma pessoa que estava fazendo doutorado, quer dizer, já era mestre em engenharia e estava fazendo doutorado em engenharia. Essa pessoa passou por um processo de coaching e durante o processo de coaching ela foi estimulada, ela foi, de certa maneira, entre aspas, desafiada a fazer uma mudança radical na vida. Eu vou explicar rapidamente. O coach perguntou para ela qual era a instituição de referência na área dela, na área profissional dela. E ela citou uma palavra, Oxford, que é uma universidade de renome na Inglaterra. Daí o coach perguntou para ela o seguinte: o que lhe impede de fazer uma aplicação, fazer uma inscrição para fazer pós-doutorado em Oxford? O resumo da história é que esse desafio transformou a vida da pessoa e ela, depois do doutorado, defendeu o doutorado em dezembro de 2014, em fevereiro de 2015, estava entrando na Universidade de Oxford, na Inglaterra, para realizar pós-doutorado. E a gente sabe, Igor, que a pessoa que coloca no seu currículo instituições do nome de Oxford, MIT, Cambridge, Carnegie Mellon, Stanford, etc., ou até mesmo a NASA, teoricamente pode entrar em outras instituições do mundo, né? Quer dizer, ele vira realmente um player mundial. Tá? Então, realmente, para esse profissional mais experiente, um processo de coaching, além de avaliar cursos para ampliar os seus aspectos técnicos e também comportamentais. Ok. Eu acho que pesa também, Johnny, assim, vou falar um pouco da minha experiência, nada comparada à sua, mas eu acho que a questão da experiência internacional é extremamente importante no currículo. A questão da língua, ter outras línguas também é extremamente importante. Eu tenho visto isso muito também aqui no Construindo, porque o Construindo, como a gente baseia tudo muito em conteúdos novos, conteúdos inovadores, eu tive uma experiência internacional logo no final da minha graduação, morei algum tempo nos Estados Unidos, aprendi um pouco mais do inglês, né? O meu inglês não era muito bom, hoje também não é um inglês perfeito, mas assim, eu consigo trazer muito conteúdo, principalmente do inglês,
e do espanhol eu consigo trazer para o construindo, né? Muitas vezes o que o pessoal vê no construindo é uma tradução de algum conteúdo, uma mescla de vários conteúdos que eu trago de sites estrangeiros, né? Então, acho que a experiência internacional é muito importante. Eu queria fazer uma colocação, Igor, se você me permite, que uma pergunta sobre ter uma experiência internacional após a graduação, é isso? Logo após a graduação, é isso, né? A pergunta deixa eu pegar aqui de volta a pergunta para a gente te falar exatamente. Eu acho que já é a hora de abordar, seria bem interessante. É possível sair do país para trabalhar logo após a graduação? A resposta para isso é simples, sim. Tá? Então, assim, eu tinha falado da minha experiência como coordenador durante 4 anos do curso de graduação. Hoje, nós trabalhamos aqui, grande parte dos nossos engenheiros fazem um trabalho de curso, ou fazem um projeto de curso, dos nossos formandos aqui da graduação, fazem um projeto de curso, trabalho de curso vinculado ao exterior. E a gente, inclusive, faz a defesa de trabalho de curso via videoconferência. Eu mesmo já participei de algumas. Então, o Brasil, no ano de 2011, eu sei disso porque me impactou, eu estava nos Estados Unidos nessa época, ele lançou o programa Ciências Sem Fronteiras, que, na minha avaliação, foi um dos melhores programas do ponto de vista de princípio, programa de Estado do ponto de vista de princípio, no sentido de revolucionar a mente dos engenheiros do Brasil. Tá? Isso sem dúvida, o Brasil vai ver o impacto disso, talvez em 1 ou 2 gerações. Só que, talvez a implementação do programa precise realmente passar por avaliações, e estão sendo feitas avaliações pelo governo federal. Então, a minha resposta é, isso é totalmente possível, é claro que vai depender de quão internacional é a sua universidade, certo? Isso é um diferencial. Então, só para dar um dado concreto para você, Igor, tentar ser resumido, falei para você que o professor gosta muito de falar, né? Se for professor palestrante, é um desastre total, ele fala demais. Então, assim, só para dar um dado concreto, em 2009, quando eu estava como coordenador, eu tive que preencher um formulário do Guia do Estudante. Nesse formulário, a gente precisava avaliar pelo menos 100 alunos, que eram 2 turmas, 1 ano, né? Então, um cenário de 100 alunos. Se o pessoal tivesse, por exemplo, no 4º ano, ou indo para o 5º ano. E dos 100 alunos que eu tomei como base, no nosso curso, 35 tinham feito pelo menos um semestre fora do Brasil. Isso foi em 2009, antes do Ciências Sem Fronteiras. Ok? Então, com Ciências Sem Fronteiras, isso realmente cresceu vertiginosamente. Então, a resposta é sim. Agora, depende do nível de internacionalização que tem a sua instituição. E tudo que você falou assim embaixo, obviamente, a questão de conhecimento de línguas é vital, mas tão importante quanto o conhecimento de línguas é a capacidade de interagir com diferentes culturas. E nisso aí, morar no Silicon Valley, onde eu morei na Califórnia, foi um adicional na minha vida. A NASA tem diferentes centros e eu tive a grata satisfação de estar no Vale do Silício. Tá certo. Johnny, eu vou passar para a pergunta 3, que na verdade nada mais é do que a gente já está falando, tá? Eu também vou falar alguma coisinha aqui, só complementando o que você disse. Então, a pergunta 3 é a seguinte: gostaria muito de ter uma carreira internacional como engenheiro, mas não sei por onde começar. Tem muito a ver com a pergunta do Lucas, que a gente acabou de responder aqui. E vou complementar, inclusive, a sua resposta, Johnny, se você me permite. Eu acho que o Lucas está perguntando se logo após a graduação. Eu acho que, Lucas, até antes da graduação, você deve começar a sua carreira internacional, tá? Eu fui deixar para ir para os Estados Unidos 1 ano antes de me graduar. Me arrependo muito, porque eu deveria ter ido desde o 1º ano. Todas as férias letivas que eu tive, eu deveria ter ido, como muita gente fez, tá? Hoje tem o Ciências Sem Fronteiras também, que eu acho que é um programa, como o Johnny disse, de iniciativa espetacular, né? E acho que, assim, Johnny, eu acho que você tem muito mais a falar do que eu nesse ponto, né, em relação à carreira internacional. Então, fique à vontade. Tá, eu considero a possibilidade de carreira internacional um grande diferencial. A minha primeira experiência foi no Japão, eu já tinha um mestrado, e fui para o Japão fazer uma especialização, e morei no Japão durante 5 meses, na cidade de Kyushu, quer dizer, na ilha de Kyushu, que é a ilha do sul do Japão. Eu queria dizer sobre a questão da carreira internacional, e o seguinte,
uma das possibilidades de você inserir-se no cenário internacional é você fazer uma pós-graduação. Segundo dados da Fundação Getúlio Vargas, no Brasil, cerca de 60, na média, o salário de uma pessoa com pós-graduação é da ordem de 66% maior do que o salário de pessoa que tem somente graduação. E eu queria te falar o seguinte, eu vi uma mudança no padrão de relação de indústria com pós-graduação na década de 90. Como eu falei antes, eu defendi o mestrado em 90, e na minha época de mestrado, só 2 pessoas que estudaram comigo na turma de mestrado estavam trabalhando numa empresa brasileira que é multinacional, no caso a WEG Motores, tá? Isso só para dar um dado mais concreto. Mas ao longo da década de 90, eu vi várias pessoas fazendo mestrado, trabalhando em indústria, inclusive uma indústria brasileira multinacional, de padrão multinacional. Citei a WEG, posso citar com tranquilidade a Embraco, que tem fortíssima parceria. Então, depende muito de qual cenário que você está para fazer essa ponte com o internacional. Eu tive alunos que defenderam mestrados comigo, que durante o mestrado, ele estava, por exemplo, durante a fase de realização da dissertação final, ele estava, por exemplo, viajando para a Eslováquia, que é um país da Europa onde a Embraco tem uma planta. Né? Então, ele também o sistema foi validado por pessoas na China. Então, essa possibilidade existe. Agora, um caminho talvez mais curto para isso é você se expor a uma pós-graduação. Dificilmente o Brasil hoje está dando bolsas de mestrado para fora do país, mas o mestrado dentro do país é muito possível e a tua instituição vai te expandir os horizontes. E isso foi mais ou menos a trajetória que eu segui. Então, eu sou totalmente tendencioso e suspeito para falar disso, porque foi a minha trajetória. Eu saí de uma multinacional, vim para cá, e daqui eu fiz especialização, o doutorado parte do Brasil, parte da Inglaterra, e depois o pós-doc. Ok. Eu acho que vou complementar um pouquinho aqui também, o Johnny, com uma experiência um pouco mais recente. Logo depois que eu me formei também, não falei isso pessoal, mas eu sou engenheiro civil, me graduei tem mais ou menos 10 anos, e eu percebi o seguinte, existe uma onda, acredito que essa onda tenha se perdurado até hoje no mercado, isso que você falou desse processo de internacionalização do mercado na década de 90, tinha muito, na época que eu me formei, e hoje eu acredito que ainda tenha, os programas de trainee, que são uma forma do novo profissional, do profissional recém-graduado, entrar no mercado, né? E esse programa tem a intenção de levar esse profissional, sair de, vamos dizer assim, um mero estagiário, que seria a condição dele mais ou menos no início, a um alto nível gerencial, né? Vamos dizer assim, ele propõe um crescimento de carreira muito rápido, né? Eu cheguei até a fazer vários programas desse, fui até a fase final do Itaú Unibanco, mas acabei indo para uma outra empresa muito grande também, que também tinha um programa de trainee. Mas o que eu vejo assim que conta muito nesses programas de trainee é a experiência internacional. Isso conta demais. Então, é um profissional que já se destaca desde o início com experiência internacional. E no Brasil, eu vejo da seguinte forma, não sei se eu estou errado, Johnny, você pode me corrigir, mas eu vejo que tem até uma supervalorização do currículo internacional. Você coloca qualquer universidade do mundo no currículo, as pessoas já te enxergam com outros olhos, sem ao menos pesquisar de qual universidade você veio, né? Eu acho que tem uma supervalorização. Não é ruim, né? Eu acho só assim que tem que ter um critério também, porque eu já vi alguns cursos que te mandam para o exterior, você fica lá, vamos dizer, uma semana, assiste aula em português mesmo, nem tem um contato em inglês nos Estados Unidos, e joga no seu currículo que você tem uma experiência internacional, né? Não digo que seja ruim, mas tem que ter um critério sobre o que é realmente essa experiência internacional. Ok? Posso fazer uma complementação, Igor? Claro. Eu acho o seguinte, meu conselho para os alunos de graduação e de pós, quando estão pensando em plano de carreira, eu dou um conselho que foi o conselho que eu segui, ok? Eu vou contar rapidamente o que aconteceu. Em 2010, veja, em 2010, já tinha 17 anos como professor da universidade, eu decidi que iria sair para pós-doc em 2011.
Então, eu sei que o trabalho de sair para pós-doc, a papelada, procurar bolsa, etc., é muito complicado. Então, eu tomei 4 decisões. Primeira, tinha que ser nos Estados Unidos, porque eu já tinha morado na Inglaterra e não considerava morar na Inglaterra novamente, nem na Austrália, etc. Tinha que ser na área de inteligência artificial. Eu tenho 2 áreas de pesquisa, inteligência artificial e hidráulica industrial, mas eu tinha interesse em trabalhar com IA. Tinha que também ser uma instituição de referência, e aí o que eu quero ressaltar que você falou, não é ir para qualquer instituição, mas vá para uma instituição de referência. Isso vai elevar, vai dar um salto qualitativo no seu currículo. E tinha que sair em fevereiro de 2011 para voltar e ter pelo menos 15 dias de férias antes de pegar no batente das aulas. Então, o resumo foi que no dia 14 de fevereiro de 2011, eu iniciei o pós-doc trabalhando na NASA. Nessa trajetória, apliquei algumas estratégias que não deram certo, até a gente comentou sobre isso há um tempo atrás, eu elaborei um case sobre isso, um case de carreira, e eu depois apliquei estratégias que deram certo. Eu conto um pouco disso aí, um pouco no blog, algumas entrevistas que já dei. Então, o adendo que eu quero fazer ao que você mencionou, Igor, é o seguinte: procure instituições de referência. E, nesse sentido, quanto mais objetivo, quanto mais específico for o seu objetivo de vida, de carreira, sobretudo, mais chance você tem de atingi-lo. E aí, coach é fundamental, tá? Não quero tocar muito no assunto coach, porque aqui não é o tema central da questão, mas quando você for elaborar o seu plano de carreira, busque elaborar de maneira mais objetiva possível. De preferência, considerando 5 métricas. Seja específico, procure um objetivo que você possa mensurar, que você acredite que pode atingir, que seja relevante na sua vida e tenha um prazo definido para concluir. Isso vem de uma sigla em inglês chamada SMART, que compõe isso aí, né? O Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Timing. Essa sigla é uma sigla que coloque na sua cabeça, defina seus objetivos com essas 5 métricas e mire alto. Eu só cheguei na NASA porque eu mirei muito alto. O meu sonho era Stanford. E o professor de Stanford realmente me aceitou. Só que quando ele perdeu o e-mail, quando ele me contactou por e-mail, eram 2 meses antes de ir para a NASA. E eu realmente cheguei a contactar depois, pessoalmente, esse professor de Stanford. Então, mire muito alto, porque a chance de você atingir objetivos maiores. Tá certo. Então, eu vou continuar aqui com as perguntas, Johnny, que eu acho que tem algumas perguntas bem pertinentes aqui do pessoal que tá aqui no chat. O Guilherme, ele está perguntando o seguinte: um curso de pós-graduação, mestrado no caso, em uma boa universidade federal no Brasil, é bem visto no exterior? A pós-graduação no Brasil é muito diferente do mestrado na Europa? Boa pergunta. Primeiro é o seguinte, eu, quando estive na Inglaterra, fazendo parte do meu doutorado, eu morei na Inglaterra 1 ano e meio, tá? Eu tive contato com pessoas que eram mestres no centro de pesquisa onde eu estava, na Universidade de Lancaster. E eu vi a dissertação de mestrado deles e podia comparar com a dissertação de mestrado que eu tive no Brasil. E realmente o nosso mestrado no Brasil pede muito mais, ok? Mas a comprovação de que o nosso mestrado é valorizado é quando a pessoa sai daqui para fazer doutorado em qualquer instituição, ok? Então, se você sai daqui e faz doutorado em instituições de referência, na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, etc., significa que o seu mestrado teve grande valor no sentido de dar uma boa base acadêmica. Mas o que o internato mencionou é verdade. O mestrado do Brasil, e muitas vezes, ele é muito mais exigente do que o mestrado, por exemplo, na Europa, sim. Eu tive essa experiência de comparação quando eu morava na Inglaterra. Agora, é bom dizer que existem diferentes modelos acadêmicos, tá, Igor? O próprio modelo de doutorado na Inglaterra e doutorado nos Estados Unidos, eles são diferentes. Tá certo. Deixa eu selecionar mais uma outra pergunta aqui. Certo. Tem uma outra pergunta aqui que eu vi há algum tempo aqui. Em relação, Johnny, não sei se você vai poder falar isso, você já deve ter tido alguma experiência, em relação à habilitação do profissional brasileiro no exterior. Como é que isso funciona? Se o nosso CREA, o CREA nacional, né, o nosso documento que nos dá habilitação, é válido em todos os países, em alguns países, se tem alguns países que aceitam, outros países
Eu sei que tem muito a questão da validação, né, da equalização. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a questão da habilitação do profissional brasileiro em engenharia no exterior. Tá, primeiro é difícil você dar uma resposta única, porque cada país tem a sua legislação, certo? Então, muitas vezes, por exemplo, nos Estados Unidos, na área de hidráulica e pneumática, você tem o tal do Certified Professional. Então, você faz alguns exames para você ser certificado, por exemplo, na área de hidráulica e pneumática industrial. Isso nos Estados Unidos tem um peso muito grande, na Inglaterra também. O meu orientador de doutorado, ele era Certified Professional na área de hidráulica, sim. A questão de validação de currículo existe nas relações internacionais, que chama de reciprocidade. Então, quando uma pessoa vem para o Brasil, para ele exercer a graduação no Brasil, o diploma dele tem que ser validado por uma universidade federal no Brasil. Acho que uma universidade pública, não necessariamente federal. E ele passa por um processo na universidade que se avalia o histórico dele e, eventualmente, ele tem que fazer algumas disciplinas a mais. Isso falo com conhecimento de causa, porque enquanto estava como coordenador de graduação, sempre tinha um processo de validação. Então, é difícil dizer uma resposta só, porque cada país deve ter a sua correspondência de validação. Isso na Alemanha, na França, nos Estados Unidos. Agora, fato é que nós temos engenheiros que são formados aqui, pela Universidade Federal de Santa Catarina, que vão trabalhar diretamente em graduação fora. Eu me lembro um caso, Ig, até interessante, um pouco antes de eu viajar para a Califórnia, em 2012, eu estava como coordenador de graduação e teve um aluno que fez colação de grau em gabinete. Você deve saber o que significa isso, né? Ele teve que colar antes da turma. Por que ele teve que colar antes da turma? Porque ele foi trabalhar na Sibéria, lugarzinho mais ou menos, né? Então, ele foi trabalhar na Sibéria, numa área de óleo e gás. Então, na verdade, aí o que vai acontecer? Você bem falou programa de trainee, de estagiário, etc. Você começa como estagiário, ok? E se a empresa te aceita como estagiário, ela vai te dar a licença para atuar lá como engenheiro. A empresa vai estar validando. Muitas vezes isso acontece. Isso não acontece na França. Aconteceu esse caso na Rússia. Ele teve que colar grau em gabinete porque ele estava com emprego. 6 meses atrás, eu participei de uma banca de trabalho de curso, onde o aluno terminou o trabalho de curso na quinta-feira. No sábado, ele viajou para onde? Para a China. Foi trabalhar com controle de qualidade em Shenzhen. E aí o que acontece? A empresa que o contrata é que vai lhe dar o visto de trabalho. Então, muito mais do que uma instituição do tipo CREA, sim, você vai ter empresas que vão te aceitar com a função de engenheiro. Ok? Agora, isso não significa dizer que outros países não tenham conselhos como o CREA. Eu acho que, notadamente, Portugal deve ter, porque essa tradição dos conselhos profissionais, a gente herdou a tradição que nós herdamos um pouco de Portugal. Tá. Então, Johnny, eu vou te fazer uma pergunta assim. Então, é correto eu afirmar que se eu tenho interesse em ter uma carreira internacional, o primeiro passo que eu vejo seria eu ver qual é a instituição que tem, vamos dizer assim, é uma boa referência na área que eu pretendo me especializar. Sabendo qual instituição que eu vou, aí sim você conhecer quais são as condições daquele país, qual é a legislação, qual é a questão da habilitação. Seria isso, vamos dizer assim, o início? Eu diria mais assim, eu diria mais focar na instituição, na empresa ou no centro de pesquisa que você quer e menos na legislação. Deixa que a instituição vai dar conta, ok? A instituição vai dar conta da questão legislação. Nós, brasileiros, nós somos imbricados nessa questão legislativa, mas nos outros países é muito mais fácil. Só fazendo um paralelo, eu assinei meu contrato de aluguel nos Estados Unidos, copiando 2 folhas em Xerox, entregando para a imobiliária e assinando na cômoda do apartamento. Sem precisar de cartório, sem precisar de nada. Isso foi a minha experiência nos Estados Unidos. Infinitamente mais fácil do que alugar um imóvel no Brasil. Fecha o parênteses. Então, foque na questão técnica da instituição que você deseja e deixa a questão normativa, legislativa, trabalhista, responsabilidade da instituição. Tá certo. Tem uma outra pergunta bem interessante aqui, do Felipe. Sou um profissional há mais de 15 anos na área de planejamento de obras de óleo e gás. Com a crise na Petrobras, é melhor procurar outra área da engenharia para recomeçar uma nova carreira ou continuar a se aprofundar na minha área de atuação?
É o Felipe, é o nome dele? É o Felipe. Você conhece o Felipe? Não, não conheço, mas Felipe, se eu tivesse a resposta precisa para isso aí, talvez eu atuasse na área de mercado de ações e tal, e não tivesse atuando na engenharia e talvez já tivesse mais próspero, mas apesar de estar muito contente com o que faço. Mas eu queria te dar uma dica. Na preparação para essa palestra, eu fiz algumas pesquisas interessantes e eu quero dar um dado concreto para os seus internautas. Existe um setor no Brasil que está realmente surfando por cima da crise. E é totalmente ligado à energia. Pergunta se os seus internautas querem saber qual é esse setor. Será que o pessoal está querendo saber? Será que todo mundo quer saber? O setor é o seguinte, cara. Energia. Vale $1 milhão. O setor é o seguinte. O setor mais quente. Para o Felipe aí, tá? Eu não sei se ele é engenheiro mecânico, engenheiro eletricista, enfim. Ou até engenheiro civil. Até no bom sentido, tá? Então é o seguinte. Chama-se energia eólica. Tá? O Brasil, no ano de 2015, foi o quarto país que mais instalou parques eólicos no mundo, cara. É um negócio, é uma revolução. E a coisa é tão, assim, absurda. Eu vi um especial na TV, um programa que eu recomendo muitas pessoas assistirem, não fazendo marketing nenhum, não estou ganhando nenhuma grana para isso. O programa chama-se Cidades e Soluções. Por quê? Foca nas soluções. E eu postei no meu perfil no Face a íntegra desse programa, e foi em setembro do ano passado, está postado lá, sobre a energia eólica e solar no Brasil. A solar ainda está, digamos assim, numa curva muito ascendente, mas a eólica já deslanchou. O Brasil tem disparado uma das melhores condições de vento no mundo, notadamente na região Nordeste. O estado do Rio Grande do Norte responde pela maior parcela da energia eólica no Brasil. Hoje, para você ter uma ideia, Igor, é como se a quantidade, o megawatt que o Brasil está produzindo de eólica daria para alimentar todo o estado do Rio de Janeiro. Ok? Mas a maioria dos parques está na região Nordeste. Tá? Então, o pessoal que quiser, às vezes tem que dar uma... Eu vou falar um pouco, ser um pouco duro aí com os seus, talvez com os internautas. Nós temos que sair da região da nossa zona de conforto. E eu estou dizendo isso como alguém que saiu. Tá? Eu me formei na Paraíba, fui trabalhar em São Luís do Maranhão, fiz mestrado em Florianópolis, depois tive as mudanças internacionais que você mencionou. Então, cara, existem hoje, se não me engano, são 77 parques eólicos autorizados para construção no Nordeste. É um negócio, assim, absurdo. Então, respondendo ao Felipe. Felipe, se hoje, eu estou falando como alguém que trabalha com energia, já tive 3 projetos de pesquisa que eu coordenei para a maior empresa de óleo e gás no Brasil. Depois você pode procurar no meu currículo para saber qual é. Eu coordenei 3 projetos de pesquisa, mas é fácil saber. Essa empresa vive hoje na mídia por outras razões. Mas, se você está em energia, é um setor absolutamente fundamental. E considere a eólica. Tá, ok. Vou complementar essa também, Johnny, porque eu sou um engenheiro do setor de energia, então eu tenho muita vivência em energia, tá? Principalmente na área de hidrelétrica. Principalmente não, basicamente na área de hidrelétrica, né? Eu já trabalhei em projeto de hidrelétrica, eu já trabalhei na coordenação de engenharia de proprietário de hidrelétrica, já trabalhei no projeto, dentro do escritório, já trabalhei na obra direto, né? Já fiz engenharia de proprietário de hidrelétrica aqui no interior de Goiás. Assim, eu sou apaixonado por essa área, eu não tenho, acho que eu não sou parâmetro. Não existe, eu acho que a área dentro da engenharia que seja mais técnica do que a parte de energia. Assim, é apaixonante. O que você vê de engenharia na parte de energia, no setor de energia, para deixar algum bobo. Então, se você gosta de engenharia, se você gosta realmente de engenharia, o setor de energia, ele é fascinante. Tá? Eu, como engenheiro civil, vamos dizer assim, me tiraram da zona de conforto e eu tive que aprender muito de todas as áreas, de todas as engenharias. Eu coordenava equipes multidisciplinares de engenharia, então eram engenheiros mecânicos, engenheiros eletricistas, inclusive arquitetos. Vocês podem não acreditar, mas dentro de uma usina hidrelétrica também os arquitetos também participam.
Então, assim, é fascinante. A parte de energia é fascinante. Mas, notadamente, assim, o Brasil tem o potencial hidráulico mais explorado do que as outras energias, né? Porque a gente tem um potencial hidráulico muito bom e a gente tem um know-how nessa área muito bom, né? Então, é mais fácil para o Brasil desenvolver esse tipo de energia. A energia eólica realmente está em alta, né? Se você olhar um mapa de isopletas, como o Johnny falou, nos nossos melhores ventos estão no Nordeste. Inclusive, eu fui chamado para tocar um parque eólico lá no Nordeste. Infelizmente, eu não pude ir por algumas condições pessoais, mas eu era louco para ver a eólica também, como é que funciona. Tenho uma noção, mas ainda não sei exatamente. Ainda vou para um parque desse. No Rio Grande do Sul, também, em Santa Vitória do Palmar, tem um parque muito grande de eólica. Osório. Isso, esse mesmo. Minha irmã morou no Chuí, ali próximo, então eu não conheci o parque, mas assim, conheci algumas pessoas que trabalharam lá. Então, assim, só para complementar o que o Johnny falou, eu acho que não só a eólica, viu, Johnny, mas as energias renováveis, Em geral, a eólica, a solar, a maré motriz, a ondomotriz, né? É lógico que a eólica, como está num ponto de tecnologia que já está se tornando viável comercialmente, ela é a energia do agora, né? Não é nem a energia do futuro. Então, entender como funciona a geração de energia, focar hoje na eólica, aprender a hidráulica, focar na eólica, mas já com aquela história, um olho no peixe, outro no gato. Já fica de olho na energia solar, na energia maremotriz, na ondomotriz, e qualquer tipo de energia renovável que tiver na frente. Então, essa é a minha experiência, Johnny. Posso complementar um ponto? Claro. Duas coisas. Primeiro, eu estou orientando atualmente um professor do Instituto Federal do Espírito Santo, que está fazendo mestrado comigo, cujo tema de pesquisa é modelagem dinâmica de usinas baseadas em energia das ondas. Então, eu estou orientando o mestrado desse professor. Tá? Segundo ponto que eu queria dizer, em 2002 ou 2003, eu tive a oportunidade de visitar Itaipu, inclusive perto da sua terra, né? Você é de Londrina, né? Sou de Londrina. Então, assim, para os engenheiros, para os estudantes de engenharia que estão com dúvida o que querem fazer na vida, e eu dei esse conselho para os meus estudantes, e às vezes eu dou esse conselho, se querem realmente continuar enfrentando a engenharia, porque curso de engenharia tem aquele negócio, tem um ponto que você desiste, você pergunta a si mesmo, será que ainda vale a pena continuar nesse negócio? Tem muita gente que entra nessa situação porque vê o quanto investiu, mas o quanto ainda tem pela frente. Minha recomendação para as pessoas, notadamente dos seus internautas do Sul e do Sudeste, se possível, visitem Itaipu. É uma visita fantástica, eu já fiz. Eu fiz essa visita e eu fiz a visita com um engenheiro dedicado a mim, porque eu conhecia o gerente de manutenção de Itaipu, que está fazendo doutorado aqui com um colega professor. Ele colocou um engenheiro à minha disposição, então tive uma visita bem interessante, detalhada. E a minha impressão, Igor, foi o seguinte: voltando de Itaipu, o cara decide a vida. Se ele vai ser engenheiro, ele empurra o pé no acelerador, mas se ele tem alguma dúvida, talvez ele desista, porque ao mesmo tempo é apaixonante, mas é desafiante. Tá? Em termos de outras áreas de perspectiva da engenharia, acho que é interessante mencionar, Igor, geração distribuída, no geral, que vai ser notadamente baseada com a solar. A geração distribuída é uma coisa que vai ter grande demanda no Brasil, já começa a aparecer. Tá? E setores outros da economia. Acho que a economia digital, você é um exemplo claro de um engenheiro altamente competente, pelo que você já narrou aqui, que decidiu ir para a área da economia digital e dar um shift na sua carreira. Então, a economia digital é um setor que está crescendo em termos de influência no PIB do Brasil. Para aqueles que querem ter uma carreira mais Brasil, tá? Falar de economia digital, se você for na área internacional, é um pouco complicado. Quer dizer, se você for, enfim, para o exterior. Eu queria citar o exemplo de uma empresa chamada iSystem, que eu vi recentemente, que resolveu focar na área de controle de gastos, controle de perdas de indústrias, utilizando sistemas inteligentes. Para mim, isso saltou aos olhos porque eu trabalho na área de inteligência artificial. Né? Então, eles focaram nisso aí. Então, um dos ganchos que eu gostaria de deixar para os seus internautas é: analise as tendências de mercado, como você falou, olhando no futuro. Uma das tendências é entrar também para a economia digital. Okay?
Certo. Só voltando um pouco no ponto da energia, eu estou vendo aqui o Nilson Mar está perguntando, eu vejo um grande problema é que as empresas, quando procuram um profissional, quase sempre pedem gente com grande experiência. Como conseguir entrar, então, nesse mercado ou nessas empresas? Fala só um pouquinho, depois você pode complementar, Johnny. Como a gente estava falando do mercado de energia, quando eu entrei no mercado de energia, era um mercado, assim, ainda é um mercado muito fácil de entrar no mercado de energia, porque tem uma alta demanda por profissionais capacitados, tá? Eu entrei para o mercado de energias, eu tinha 25 anos de idade, quase, vamos dizer assim, minha experiência na área de energia era zero. Em 4 meses, eu já me tornei coordenador do escritório, eu coordenava profissionais, média de idade dos profissionais era de 65 anos, Johnny. Eu, com 25 anos, eu era coordenador de profissionais com média de idade de 65 anos. Tinha profissional de mais de 80 anos lá que eu coordenava. O porquê disso? Porque o Brasil tem uma demanda muito grande por profissional especializado na área de energia. No período militar, década de 70, a gente teve vamos dizer, um boom nessa economia, nesse mercado de energia, com investimento do governo em Itaipu e outras grandes usinas hidrelétricas. Então, esses profissionais são daquela época, né? Tiveram essa vivência naquela época. Depois, a gente tem um gap na década de 80, chamada a década perdida. Década de 90 também não foi muito boa para a engenharia no Brasil, né? E logo que eu me formei, começou a retomar o investimento em energia pela iniciativa privada. Então, a gente tem um gap de profissionais da década de 70, que atuaram até a década de 70. Década de 80 e 90 não se formou profissional no Brasil, quase não se formou profissional na área de energia, e de repente existe uma demanda muito grande por profissionais nessa área. Então, se você tiver, vamos dizer assim, a coragem de assumir projetos grandes, principalmente no interior do Brasil, interior de Goiás, interior de Mato Grosso, e o que o profissional chama de trecho mesmo, você sai para o trecho, vai ganhar experiência, e a hora que você voltar, assim, a quantidade de convites internacionais que eu tive para Singapura, para o Haiti, um monte de empresa internacional olhou o meu currículo. Eu tinha o quê? Não tinha nem 30 anos de idade ainda nessa época, e eu recebi uma série de convites internacionais. Então, assim, é a visão que eu tenho de como uma pessoa sem experiência pode conseguir uma oportunidade internacional. Johnny, agora contigo. Não, assim, complementando, quer dizer, quem sou eu para complementar um super especialista no setor de energia? Eu não trabalhei diretamente no setor de energia, mas eu quero dar uma dica assim. Nós temos hoje pessoas que são formadas aqui pela nossa escola, que vão trabalhar no exterior, também pela área de energia, como eu falei anteriormente, mas eu queria dar uma dica. As empresas procuram duas coisas que são, às vezes, até antagônicas. Primeiro, procuram um profissional muito experiente, mas também quer aquele profissional que deseja aprender mais. E nem sempre as duas coisas estão andando paralelamente. Então, mesmo que você seja inexperiente, mas que você mostre no seu currículo e na sua interação uma alta capacidade de aprender, aquela empresa vai apostar em você, e depois que você entrar na empresa, ela vai te capacitar, tanto com cursos complementares, como talvez você tenha tido, Igor, como também com experiência, porque as duas se somam, é como se você estivesse fazendo estágio constantemente. Você é um engenheiro, quando você terminar, eu digo sempre, você só vai se sentir uma super pessoa na hora da formatura, quando você recebe o canudo, que você canta We Are the Champions, etc., aquela bela cerimônia. Depois você vai ter que ser um eterno aprendiz, ok? Na minha experiência, quando eu entrei para a área de alumínio, durante 1 ano e meio, meu primeiro 1 ano e meio dentro da empresa, eu fiz 5 cursos pagos pela empresa. 5 cursos, na área de hidráulica, pneumáticas e bombas. Tá? Então, eu me tornei um engenheiro desses sistemas na empresa. Eu tinha uma breve introdução na universidade. Então, cada vez mais, como o currículo de engenharia no Brasil segue um padrão generalista, esse é um modelo que a gente, de certa maneira, importou um pouco da França, na minha opinião, é um modelo correto. Ele tem um currículo bastante generalista. O nosso currículo aqui de engenharia mecânica, que é uma das referências do país, está entre os primeiros 3 do país, você forma um engenheiro que tem a capacidade de entrar em várias áreas e aprender nessas várias áreas. Então, tem os fundamentos bastante fortes,
Essa é uma recomendação. E tenha a disponibilidade, não é que tenha, mostre. Não é, bom, não é necessário só você ter, você tem que ter a capacidade de mostrar. Mostre que você é um profissional que tem capacidade de aprender. Daí a empresa vai investir em você. Quando eu fui fazer a entrevista para entrar nessa multinacional, Igor, foi o meu primeiro trabalho, nesse caso, me perguntaram o que eu queria fazer. Eu falei, um bom emprego ou um bom mestrado, porque ambos eu teria a chance de aprender. Na ocasião, eu optei por um bom emprego, nesse caso, só que eu quero dar um adendo. Quando você estiver escolhendo a sua profissão, veja até que ponto o seu conhecimento de engenharia está influenciando no valor agregado daquela empresa. Vou dar um exemplo. A empresa onde eu trabalhei, o produto final era um lingote de alumínio, ok? Uma barra de alumínio, um lingote de alumínio. Depois, no lingotamento, era dividido pelas duas empresas, porque era um consórcio. No caso, vou citar o nome, era Alcoa e Billington, tá? Que formaram o consórcio Alumar. Então, o conhecimento de um engenheiro mecânico naquele lingote não era de tanto valor como o conhecimento do engenheiro metalúrgico ou como o conhecimento do engenheiro químico na refinaria. A refinaria é o setor onde pegava bauxita e transformava em alumina, que é o óxido de alumínio, ok? Então, a minha carreira como engenheiro mecânico naquela empresa, que é uma empresa essencialmente metalúrgica, estava muito limitada tecnicamente. E rapidamente, Igor, eu ia partir para a área de gerencial, para a área de coordenação, que é uma faca de dois gumes, tá? É uma faca de dois gumes. O fato de uma pessoa com pouca experiência partir para a área gerencial pode ser bom, mas nem sempre é, tá? Que falta a vivência mais técnica às vezes. Agora, se você entra para esse tipo de empresa, e o teu conhecimento de engenharia mecânica, por exemplo, você está na Embraer, eu gosto de citar o case da Embraer. A Embraer teve no terceiro trimestre de 2015 o seu maior nível de vendas. Basta você entrar lá no site da Embraer e procurar. Okay? É hoje uma das maiores exportadoras do Brasil. E o que a Embraer vende? A Embraer vende conhecimento empacotado como avião, certo? Porque eu assisti uma palestra do Ciro Silva há muito tempo atrás, ele faz a comparação entre 1 quilo de avião e 1 quilo de soja. É uma diferença assim absurda que eu até perdi a ordem de grandeza, tá? Mas são alguns milhares de vezes mais caros. Tá? Então, essencialmente, você tem setores da engenharia em que o teu conhecimento de engenheiro eletricista, engenheiro civil, engenheiro mecânico, etc., engenheiro de automação, é mais ou menos estratégico. Espero ter ficado claro nessa história aí. Sim, claro, claro. Eu tô falando aqui, agora que eu percebi que eu não estou fazendo uma coisa, não estou mudando para minha câmera, eu estou deixando eu falando e você que está aparecendo no vídeo. Deixa eu mudar um pouco para minha câmera rapidinho. Tá legal. Vou falar um negócio e a gente já vai passar para a próxima, vamos dizer assim, para a próxima sessão, que também a gente deve encerrar mais ou menos às 9h30, talvez um pouco antes que isso. Johnny, voltando um pouco assim, só dando, assim, vamos dizer, uma dica, principalmente aos engenheiros eletricistas, tá, que estão nos assistindo, quando a gente falou de energia, ficar atento à transmissão de energia, tá, que o Brasil precisa muito de linha de transmissão, que foi o grande problema dos Estados Unidos. Os Estados Unidos construiu uma matriz energética imensa e esqueceu que tinha que fazer linha de transmissão. E o Brasil está indo para o mesmo caminho. Está criando a matriz energética e esqueceu da linha de transmissão. E a parte de operação também, operação de usina hidrelétrica ou de outros tipos de usina também é um bom mercado, tá? É só para finalizar sobre esse assunto. Vou voltar a câmera já para você. Então, tinham duas perguntas importantes aqui. Deixa eu só pegar aqui rapidinho, que eu achei bem interessante para a gente começar a falar, mudar um pouco o rumo da nossa conversa, sobre a questão, assim, o Bernardo perguntou o seguinte: quanto ao Brasil nos próximos anos, o que podemos esperar sobre a construção civil? Tá? Eu não digo só sobre construção civil, tá, o Johnny? Vamos falar sobre construção em geral, não só a construção civil. E dando continuidade a isso, Johnny, vamos falar também sobre aquela nossa última pergunta, sobre o movimento migratório dos brasileiros para o exterior, né? O que você pensa sobre essa migração do profissional brasileiro especializado para o exterior, ok? Vou jogar a câmera de volta para você aqui agora. Bom, sobre o que esperar em termos de construção no Brasil, essa me lembra um pouco uma pergunta anterior, é a pergunta de alguns milhões de dólares, né? Porque
existe uma diferença entre o que o Brasil necessita e o que o Brasil de fato vai fazer. Tá? Ontem eu vi uma reportagem, existe uma pesquisa na USP, de professores que estão utilizando concreto armado para fazer asfalto. Qual é a expectativa? Vai ser em torno de 40% mais caro do que o concreto, do que o asfalto hoje que o Brasil usa para as estradas, ok? Estrada é um setor ligado, obviamente, à construção civil e tal, só que a durabilidade prevista para esse projeto é da ordem de 60 anos. Okay? Então, quanto isso vai se tornar na prática, é uma pesquisa que está em andamento. Okay? Então, é muito difícil você prever, porque a necessidade de estradas, infraestrutura, e aí a gente está falando de portos, aeroportos em geral, ferrovias, do Brasil é enorme. Só que aí entra um componente sobre o qual eu acho bom que a gente não deva mencionar aqui, porque talvez parta para outro ramo da nossa conversa, depende de uma entidade chamada governo, certo? Então, saber como vai ser essa entidade nos próximos anos, tem que perguntar para grandes especialistas na área de política nacional e política internacional. Eu vou dar um exemplo que eu acho que é interessante, um exemplo histórico. Eu falei que a minha primeira experiência foi no Japão. Então, o pior que o Brasil esteja, isso é uma coisa importante, tá? Tem um efeito, Igor, que eu gosto de chamar de efeito terra de gigante. Sabe que efeito é esse? Não conheço. Porque existe aqui uma questão de geração. Então, se existe na internauta algum cara aí com mais de 45 anos, ele vai lembrar de um seriado que tinha na década de 70, chamado Terra de Gigantes. Tá? Então, basicamente, um pessoal pegava uma certa nave e caía num planeta onde os humanos eram pequeninos. Mas tudo era como a Terra, só que eles eram pequeninos. Entenderam a ideia? Sim. Só que o problema é que na década de 70 não tinha computação gráfica pesada. Então, qual era o desafio? O desafio era mostrar que as pessoas normais eram gigantes e mostrar que as pessoas normais eram pequeninos. E o que mudava essencialmente? Mudava o ponto de vista da câmera, mostrava o foco, ok? Então, fazendo esse paralelo com Terra de Gigante, uma sugestão que eu tenho para os seus internautas é mude o foco. Eu vou dar um exemplo. A gente está falando de nação, estude uma nação chamada Japão, ok? E aí eu estou dizendo como alguém que, antes da parte técnica, eu tive curso sobre cultura japonesa, economia japonesa, etc. Um dado muito rápido. No final da Segunda Guerra Mundial, não precisa dizer nada que o Japão estava arrasado, certo? Foi o único país que levou 2 bombas atômicas em cidades povoadas, porque até aquela data só tinha havido testes no mar. Como é que é? Coincidentemente, as maiores potências em engenharia hoje no mundo sofreram com a Segunda Guerra Mundial, foram derrotadas na Segunda Guerra Mundial, né? Exatamente. Japão e Itália são, vamos dizer assim, as grandes potências em engenharia hoje. Sem dúvida, está no G7, tá no G7. Só que eu queria dizer o exemplo do Japão, Igor, que me saltou muito aos olhos. O Japão, depois da Segunda Guerra Mundial, ele fez, aí estou falando de política de Estado. Isso é importante. Entendeu, seus internautas aí? Política de Estado é aquilo que não vai mudar a cada 4 ou 5 anos. Vai permanecer durante gerações. Então, o Japão, como política de Estado, definiu que uma área estratégica para ele seria construção naval. Ok? Então, o que ele fez? Qual era o país referência mundial em construção naval no final da Segunda Guerra Mundial? Qual era? Inglaterra. Então, o que o Japão fez? Selecionou grupos de seus melhores engenheiros, mandou para a Inglaterra estudar engenharia naval. O resumo é que 25, 30 anos depois, o Japão estava exportando navios para o mundo, inclusive para a Inglaterra também. Só que isso precisa de uma coisa chamada política de Estado. Aí a gente entra numa outra discussão, ok? Então, a minha sugestão para os seus internautas, nesse sentido, é procurar exemplos de transcendência, tanto de país, como de empresas, como de pessoas, tá? E aí você muda o mindset, muda a estrutura mental, porque a gente está num ciclo muito vicioso, Igor. Você lê mídia impressa, falada, televisão, rádio, etc., o bombardeio de negatividade que reflete a realidade é muito grande. E se a gente não mudar esse mindset, a gente não altera essa realidade. O fluxo migratório de brasileiros, eu acho absolutamente normal. Ok? E eu digo até mais, o Brasil, comparativamente, é um país muito fechado para o internacional. Nós temos uma coisa que, desculpa falar assim, mas é quase um código secreto, chama-se língua portuguesa.
Poucas pessoas falam isso no mundo. E isso faz o Brasil ser um país muito fechado. Mas a ideia do brasileiro sair, eu acho que vai ser cada vez mais intenso. Então, o fluxo migratório, ele é uma tendência mundial. A minha experiência de trabalhar na NASA como pesquisador me deu a oportunidade de publicar 3 artigos de pesquisa com 6 pesquisadores diferentes de 4 países: Estados Unidos, Alemanha, Rússia e Índia. Um fenômeno mundial. Grande parte das escolas americanas de engenharia, sabe quais são os alunos, Igor? Sabe quem são os alunos? Chineses, indianos. Eu vejo assim muitos indianos no Vale do Silício, né? Muitas startups Muito. Por indianos. Muitos. O indiano tem uma grande vantagem em relação a, primeiro, é uma população de mais de 1 bilhão. Segundo, tem um excelente trabalho na área de humanas, faz parte da cultura na área de exatas, faz parte da cultura do indiano valorizar as exatas. E terceiro, não sei se os seus internautas sabem, mas a Índia é o país que tem o maior número de doutores com PhDs do mundo. Tá? E muitos deles na área de física e de engenharia. Então, você vai para os Estados Unidos, você vê muitos indianos ocupando cargos de referência. Em 2009, só para dar um dado concreto, em 2009, o presidente Obama criou uma agência chamada ARPA-E. ARPA-E era uma agência do governo americano para projetos especiais de energia. Então, o governo americano usou a estrutura do DARPA, que era a agência de defesa ligada ao Pentágono, criada na década de 50, que inventou a internet e outras coisas mais, mas ele usou essa estrutura para projetos estratégicos de engenharia na energia. A gente está falando de energia, né? Então, o Obama criou a ARPA-E. Quem que o Obama chamou para ser o diretor dessa ARPA-E? O cara que responderia diretamente para o secretário de Energia dos Estados Unidos, que é equivalente ao Ministério de Energia. Ele chamou um professor indiano, primeiro nome é Arun, segundo nome você pode procurar na internet depois dos internautas, que foi simplesmente diretor do LBNL, Lawrence Berkeley National Laboratory, ligado à Universidade de Berkeley, perto de São Francisco, que é o laboratório de referência em energia. Aí eu pergunto para um brasileiro, aonde você veria uma pessoa estrangeira ocupando o cargo equivalente disso no Brasil? Dificilmente. Tá? E o Obama trouxe esse professor indiano. A história desse indiano é belíssima. Ele fez engenharia mecânica. Belíssima não porque ele fez engenharia mecânica, tá? Só fazendo uma ressalva. Devia ter feito qualquer outra engenharia. Mas ele fez engenharia mecânica na Índia e foi fazer mestrado e doutorado em Berkeley. Fez mestrado em Berkeley, doutorado em Berkeley, ficou como professor de lá e depois galgou outros cenários. Então, nesse sentido, isso era uma das razões que eu queria ter ido para os Estados Unidos, como realmente aconteceu, era vivenciar uma cultura que realmente é diversa, é plural. Não estou aqui fazendo apologia, é um país que tem sérios problemas, é um país que está dividido no aspecto político, ideológico, etc., mas é um país altamente aberto para quem consegue produzir, independente de onde você é. Ok? E isso foi uma diferença enorme que eu tive em relação à Inglaterra. Mas aí eu não vou entrar no detalhe, porque daria tempo para uma outra palestra sobre minha vivência na Inglaterra. Mas eu consegui tudo que eu queria da Inglaterra, minha tese, meu orientador veio para a defesa, etc. Mas fica essa ressalva aí. Tá certo. E lembrando, assim, que os Estados Unidos tem sempre as suas universidades listadas entre as melhores do mundo, tá? Na área de engenharia, então, eu acho que são referências, né? O MIT, eu acho que é uma das maiores referências que a gente tem. O Construindo sempre busca conteúdo no MIT. E se eu não me engano, Johnny, essas universidades, eu não vou saber precisar agora, eu estou falando assim, mas eu gostaria que o pessoal pesquisasse, porque eu já vi muito isso. Universidades como MIT, como Harvard, como Berkeley, muitas delas têm cursos online disponíveis, tá? Inclusive alguns eu acho que até com emissão de certificado. Então tem muito curso, se vocês pesquisarem a base dessas universidades, tem muito curso bom, né? Na área de engenharia, então nem se fala, né? Não sei, tá? Não vou saber precisar, porque eu sei que essa onda começou deles disponibilizarem os cursos online já tem mais ou menos uns 5 anos. Eu não sei como é que está o conteúdo deles hoje, se tem alguma coisa disponível em português. Mas se não tem também, está na hora do pessoal começar a se esforçar um pouco, aprender o inglês, né? Para conseguir fazer cursos.
E quem sabe ter até um certificado emitido por um curso online desse, já para começar o currículo com uma carreira internacional, né? Ô, Igor, posso falar uma coisa que eu me lembrei agora na sua fala? Sim. Quando o Muro de Berlim caiu, eu já era pesquisador aqui, estava no final do meu mestrado. E para ver, para acompanhar as matérias sobre a queda do Muro de Berlim, eu tinha que ir ao nosso laboratório de línguas aqui na universidade e assistir televisão lá, porque TV a cabo era uma coisa muito cara, certo? Uhum. Hoje em dia, o brasileiro que fala que não tem condições de aprender inglês, eu acho que é muito mais comodismo. Me desculpa falar com toda sinceridade, porque a exposição e a facilidade de acesso, o que você falou sobre MIT, sobre as grandes escolas americanas, elas são muito abertas em relação a cursos online, e eu até recomendo, mesmo se tiver em português, que eu duvido que tenha, não use, tá? Não use, porque se você se expor ao inglês, ela vai ser um diferencial na sua vida, tá? E a minha experiência de ter primeiramente ido para o Japão foi não apenas pelo lado técnico, mas foi porque já naquela época, 1991, quando fui para o Japão, já faz alguma estrada atrás, eu já tinha o inglês para usá-lo como instrumento, porque eu não fui para o Japão para aprender inglês lá, obviamente, certo? Até mais difícil inglês e japonês, por razões que eu não vou contar aqui. Fica como curiosidade para os seus internautas. Quem quiser saber como é inglês e japonês, me contate depois. Pode mandar uma mensagem. Eu estou dando risada aqui porque eu conheço. Você conhece. Então, assim, mas frisando, eu tenho um profundo respeito e admiração pelo povo japonês, porque realmente é extraordinário. 24 vezes menor do que o Brasil, em termos de terra. Só isso. Claro. Com a população de mesma ordem de grandeza e um PIB um pouquinho maior. Johnny, fazendo um adendo aqui em relação ao aprendizado de inglês, hoje em dia está realmente muito mais fácil, né? Tem muito site que você aprende online, que você já tem contato direto com pessoas que falam inglês, falantes nativos, pessoas que estão aprendendo, né? Tem aquele site que eu acho bem interessante, que é o Babel. Eu não sei, antigamente era gratuito, eu não sei se hoje é pago, mas você consegue aprender muita coisa em várias línguas, né? Você seleciona assim, eu quero aprender, eu falo... sei lá, japonês e quero aprender espanhol, eu falo português, quero aprender japonês. Então, a ideia do site é essa. E uma iniciativa bem interessante que tem é os idosos dos Estados Unidos agora, que vivem em asilos, eles estão dando aula de inglês via Skype. Né? Legal, não sabia disso. Eles estão, e isso está virando uma onda, então, pelo fato deles ficarem muito isolados, né, em asilos, assim, alguém teve essa ideia, falou assim, vamos colocar eles para ensinar inglês para o resto do mundo. E isso virou assim, está virando um boom na internet de pessoas, porque é bom para os dois lados, né? Claro. O idoso tem a interação com outras pessoas e as pessoas do mundo inteiro começam a aprender o inglês. Uhum. Então, eu acho assim, hoje em dia está muito fácil aprender o inglês. E o inglês, eu acho assim, é a primeira ferramenta para uma vivência internacional. Sem dúvida, sem dúvida. Fica a dica aí, Igor, se você conseguir construir uma ponte entre essa iniciativa dos idosos americanos e a engenharia, para você colocar no teu blog aí, porque vai bombar. É verdade, eu vou dar uma pesquisada. Se descobrir algum idoso que é engenheiro, faz uma entrevista com ele e publica essa entrevista como engenheiro nos Estados Unidos e disponível para esse programa. Bem bacana, bem bacana. E eu não sei se o pessoal percebeu também, ultimamente o conteúdo do Construindo está vindo em português e em inglês, né? O Construindo está querendo, vamos dizer assim, uma abrangência maior mundial, porque a gente sabe que o mercado está em recessão, então o Construindo falou assim, a gente precisa abrir o mercado brasileiro, né? A iniciativa do Construindo, lógico, a gente é só uma gota d'água no oceano, mas a gente está começando a gente está dando o primeiro passo. Vamos inserir o conteúdo em inglês para ter, vamos dizer assim, um intercâmbio cultural entre a engenharia brasileira e a engenharia de outros países, né? Para abrir mais portas para a engenharia brasileira. Ô Igor, essa questão da gota no oceano, tem uma sigla chamada GAFA, G-A-F-A. Essa sigla representa entre as 4 maiores empresas hoje no mundo, em termos de ações na Bolsa dos Estados Unidos. Acho que os seus internautas devem ter ouvido falar. Google, Apple, Facebook e Amazon.
há 30 anos atrás, essas empresas praticamente não existiam, tá? Então, essa questão de gota no oceano, você não sabe, cara. Na palestra que eu vi do Osiris Silva, ele conta que quando ele chegou com um projeto de fazer avião no Brasil, a primeira reação foi rirem da cara dele, tá? E depois ver o que aconteceu. A Embraer está aí. Então, realmente, não subestime o potencial de uma grande ideia, tá? Tá certo, tá certo. Johnny, a gente já está acabando, esgotando nosso tempo também. Vamos responder mais algumas perguntas rapidinhas aqui para a gente encerrar a nossa palestra. O Márcio perguntou aqui assim, ó. Pergunta quem ainda está acordado aí. Eu estou vendo assim, tem bastante gente online. E assim, o número quase não oscilou durante a palestra. Então, quer dizer, eu acredito que o pessoal tenha assistido do começo ao fim, que é bom, né? Além do Ciências Sem Fronteiras, o que posso fazer para iniciar uma experiência internacional enquanto estou na faculdade? Tá. Hoje em dia existem programas de trainees, porque o Ciências Sem Fronteiras, notadamente, é universidade para universidade, ok? Mas programas de trainees são empresas internacionais que vêm ao Brasil procurar engenheiros. Muitas vezes o setor é tão específico que não existe um número de engenheiros super formados para isso. Vou dar um exemplo. Há alguns anos atrás, a Embraer criou o PEE, Programa de Especialização em Engenharia. Por quê? Porque ela viu que para formar o número de engenheiros que ela precisaria nos próximos, sei lá, qual é o horizonte de planejamento, talvez 20, 30 anos, não teria a quantidade de engenheiros aeronáuticos que precisaria nos cursos de aeronáutica, então, no Brasil. Então, ela própria criou, pegando engenheiros de várias áreas e dando esse programa que tem um nível de mestrado profissionalizante vinculado ao ITA. Então, não sei se o seu grupo sabe, chamado PEE. Então, a minha sugestão é procure programas de empresa. O Ciências Sem Fronteira é universidade para universidade. Então, mais ou menos na linha do que você falou. Empresas trainees que ofereçam programas de... Não trainees, porque trainees é para quem já é formado, mas estágios. Então, a dica aí é estágio internacional e intercâmbio. Tá certo. Vou falar um pouco da minha experiência aqui também, Johnny, para o pessoal que quiser, que está achando alguma dificuldade. Existe, lógico, foi como eu fui, inclusive podem até me criticar nesse aspecto em relação ao profissionalismo, mas eu fui no meu último ano de faculdade, eu fui para os Estados Unidos, eu não fui estudar nos Estados Unidos, eu fui trabalhar nos Estados Unidos como mão de obra, a mão de obra comum deles lá. Eu fui lá, eu lavei barco, eu carreguei caixa em supermercado, eu lavei banheiro, eu fiz muita coisa lá nos Estados Unidos. Fiquei lá durante as férias letivas. Eu consegui ficar 4 meses lá nos Estados Unidos por um programa do governo americano, visto, se eu não me engano, é o J-1. Faz tanto tempo que eu fui. E isso antes de terminar a faculdade, no último período de férias letivas, eu fui. Apesar de não ser, vamos dizer assim, uma viagem profissional, eu não fui para uma universidade, foi algo que me abriu muitas portas em relação à minha carreira, porque me fez enxergar as coisas de uma outra forma, né? Me deu uma vivência muito diferenciada em relação vamos dizer, a visão que eu tinha de Brasil, né? Que eu até então só conhecia o Brasil e não conhecia mais nada. Então, eu acho assim, qualquer experiência é válida, mesmo que não seja uma experiência profissional, mas pelo menos isso te abre algumas portas. Tem um discurso muito bacana, assim, que eu acho, do Steve Jobs na internet. É viral. É viral esse vídeo aí, eu acho assim fantástico aquele vídeo. Ele fala sobre se eu não me engano, foi na colação de grau da Universidade de Stanford. Stanford foi. E ele fala sobre ligar os pontos, né? Procurem esse vídeo, eu acho que esse vídeo, assim, ele fez uma diferença enorme na minha vida, eu acho que vai fazer na de todo mundo. Ele fala sobre ligar os pontos, né? Vou resumir bem rápido aqui para não ocupar muito tempo, mas ele fala que teve uma época que ele resolveu abandonar a faculdade antes da graduação, porque ele não se sentia à vontade dentro da faculdade, e ele não sabia o que fazer, ele estava perdido dentro do campus, e ele resolveu fazer um curso de caligrafia, né? Todo mundo fica se perguntando, para que alguém precisa de um curso de caligrafia, né? Para que serve a caligrafia? Ele também não sabia para que servia a caligrafia.
Mas fato é que quando ele começou a desenvolver os computadores, os microcomputadores da Apple, ele desenvolveu vamos dizer, o software de editor de texto da Apple e inseriu fontes dentro do software do editor de textos. A Microsoft copiou no Word, né? E hoje o mundo inteiro utiliza editores de texto com uma infinidade de fontes, porque o Steve Jobs fez um curso de caligrafia. E aí ele fala, na hora você não sabe o porquê que você precisa daquilo, mas depois você vai ligar os pontos, né? Do que você aprendeu e qual é a utilidade daquilo lá, tá certo? Então é só um adendo rapidinho. Johnny. Espetacular. É um grande viral e recomendo as pessoas assistirem. Certo. Johnny, temos aí mais 3 minutos só. Fica para sua finalização, que o recado que você quiser passar para o pessoal, para a gente encerrar já. Tá. Igor, primeiramente eu queria agradecer você pela extraordinária oportunidade de realizar esse webinar, esse bate-papo. Queria agradecer a todos os internautas que ficaram até o final. Inclusive, alguns disseram que não tem como dormir, alguma coisa assim. Então, pelo menos é interessante essa interação. Eu queria deixar uma sugestão assim que, para mim, acrescentou muito há 4 anos atrás, o que eu fiz na minha carreira pessoal, tá? Então, você pergunta assim, esse cara está dizendo que você tem que aprender sempre, mas como é que é a história dele? Então, assim, eu cheguei, talvez o que se possa dizer no Brasil, ao ápice de uma pirâmide educacional, ou seja, fazer pós-doutorado, ok? Independente de qual for a instituição. Mas mesmo depois de fazer pós-doutorado, eu já fiz vários outros cursos de formações em outras formações, no caso, coach, programação neurolinguística, etc, etc. O que eu quero deixar para as pessoas é assim, o conhecimento é infinito. Tá? Newton tem uma citação que é extraordinária. Me lembra um pouco do que você falou há pouco, Igor. O Newton tem uma citação que diz assim, o que eu conheço é uma gota. O que eu não conheço é um oceano. O diferencial do profissional hoje em dia é quão aberto ele está para conhecer mais. Eu não deixei de ser engenheiro e professor de engenharia quando agregou meu perfil de coach, palestrante, etc. E eu estou conseguindo potencializar e usar esse perfil agregado. Então, fica a dica para as pessoas. Em termos de outras interações, fica disponível. Quem quiser conhecer meu site, ver lá as publicações, essa entrevista, deixar algum comentário, crítica, observação. A gente sabe que esse vídeo, depois dessa nossa interação, vai ficar disponível no YouTube, depois da sua edição, né? E quem quiser deixar comentários, eu sou totalmente aberto para interação. E eu queria só finalizar com uma observação, Igor, se posso fazer. Claro. Um mês antes de eu voltar dos Estados Unidos, o meu supervisor lá fez uma reunião, o supervisor da NASA, inclusive dupla nacionalidade, americano e alemão, o Kai, e ele fez uma reunião, que ele fazia reuniões quinzenais, isso foi em meados de janeiro, eu ia voltar para o Brasil em meados de fevereiro. Depois dessa reunião, a gente foi almoçar, e o Kai chegou para mim, na frente de outros engenheiros, e perguntou assim, Johnny, qual é o seu visto nos Estados Unidos? Você recentemente falou de visto, né, Igor? Você foi com visto J1, né? Sim. O J1 é visto de intercambista. Significa que você não pode legalmente trabalhar nos Estados Unidos. Você está lá de passagem. Na verdade, não. Na verdade, eu não sei se esse era o J1 ou o J2. Então tá, tudo bem. O meu visto era J1. Okay? O meu visto podia trabalhar, sim. Ok. Então, o meu visto de J1 não podia trabalhar. Mas eu ganhava pelo Brasil uma bolsa. Falei, Kai, meu visto é J1. A pergunta que eu tenho para as pessoas é por que o americano chega para você e pergunta qual é o seu tipo de visto? Então, fui almoçar e voltei e perguntei, Kai, eu não posso trabalhar aqui, eu tenho universidade, tenho meu filho e tal. Mas se pudesse, ele falou, sua aplicação seria considerada. Então, isso eu tenho como um prêmio que eu gosto de compartilhar com as pessoas. Então, eu sou engenheiro mecânico formado pela Universidade Federal da Paraíba, mas tive uma certa possibilidade de trabalhar como pesquisador da NASA. Voltei para o Brasil e tive uma missão. A missão é, tanto quanto possível, estimular as pessoas a obterem resultados de excelência. Tá? E se em algum nível a minha experiência contribuir com isso, eu estou cumprindo um pouco da minha missão. Então, estou totalmente realizado no Brasil, mas me considero um profissional internacional e acho que o nosso país tem muito ainda a oferecer ao mundo
e tem um grande potencial. Mas a gente tem que se espelhar em países maiores, né, como Estados Unidos, Japão, Alemanha, porque a gente tem que tirar um pouco da nossa mentalidade, que a gente está um pouco negativo, por razões óbvias que eu não vou comentar. Fica um grande abraço a você, aos seus internautas, e totalmente disponível para interagir. Convido a visitarem o meu site, se você depois puder informar para as pessoas, seria uma grande oportunidade. E mais uma vez agradeço ao Construindo. Tá, já está lá seu blog, Johnny. O professor Júlio César, se não me engano, é colega seu, já postou. Eu ia postar, ele já postou na frente aqui. Está lá seu blog, tá? Então, deixa eu passar aqui para minha câmera. Sempre me confundo com esses controles. Vou mostrar para todos. Eu acho que está na minha câmera agora. Primeiramente, eu queria agradecê-lo, professor Johnny, por essa palestra. Eu achei excelente assim, o conteúdo que você conseguiu passar para a gente. A gente está tendo um monte de feedback aqui, muito bom. O pessoal gostou bastante da palestra. Acredito que a maioria tenha gostado. Se quiserem falar alguma coisa depois, dar um feedback para a nossa palestra, podem escrever para o contato@construindo.com, tá? Eu vou ficar feliz em receber o e-mail de vocês. Sugestões são bem-vindas. Se vocês quiserem sugerir algum conteúdo para outras palestras, o que vocês querem, principalmente nessa área que a gente falou hoje aqui, com o professor Johnny, né? Talvez, quem sabe, a gente formate até algum curso sobre alguma área específica do que foi dito aqui, não sabemos ainda. Então, primeiramente, quero agradecer ao professor Johnny pela disponibilidade, pelo conteúdo que conseguiu passar para a gente, tá? E também quero agradecer a todo mundo que participou, senhor. A interação de vocês foi muito boa, eu gostei demais, assim, espero que o Construindo possa fazer mais desse tipo de parceria, né, professor Johnny? Eu acho que a gente pode até marcar algumas outras conversas, até com mais participantes, fazer algumas mesas redondas, algumas coisas assim. Então, pessoal, por hoje é isso, né? A nossa palestra, eu acredito que, se não deu nenhum problema aqui no Google, foi gravada. Eu vou disponibilizar, se quiserem reassistir. Existe a palavra reassistir? Não sei se existe. Mas, se quiserem assistir novamente, vai estar no YouTube do Construindo. E podem indicar para amigos também, passar o link depois, que eu acredito que a palestra, o conteúdo foi o melhor que a gente pôde entregar para vocês. O tempo realmente é reduzido, não dá para ficar mais de 1h30, que todo mundo, acredito, tenha trabalhado ou estudado hoje, né? Deve estar bastante cansado. Então, a gente vai encerrar por aqui e vejo vocês em breve, tá? Um abraço a todos e boa noite.